Então abaixa a cabeça mais um instantezinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra nesse momento, principalmente em nossos corações. Conduza os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções cativas a Ti nesse instante. Que a gente esteja sensível à Tua voz, Pai. Ministra os nossos corações, que a Tua palavra possa frutificar em cada vida aqui, a 30, 60 e a 100 por um, que eles possam sair daqui diferentes do que entraram, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que eles sejam roubados, Senhor. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é reconciliação, o poder da presença e da unidade. Amém? E vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Quem for achando aí, dá um eita glória aí bem pentecostal, Mateus 18, 15. Se você não tiver Bíblia, pega a carona com o irmão do lado. E se você não estiver achando aí, você abre a tua Bíblia em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou, né? E fala assim, meu Deus. Aí. Apocalipse 8:13. Tá lá. Ai. Não é isso? Aleluia. Né? Quando a mãe fala pro filho, né? Ai. Ela é bíblica. A mulher de Deus. Porque está na Bíblia, né? Apocalipse 8:13. Você pode abrir a tua Bíblia aí, Apocalipse 8:13, que você vai ver escrito ai. Tá lá. Não é isso? Vamos lá, pode ir? Diz assim, se seu irmão pecar contra você, vai e mostre o erro, apenas entre vocês dois. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Recusar a ouvir, aí digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Amém. Quantos de nós já fomos feridos dentro da própria igreja? Magoados? Quantos de nós já fomos alvos de palavras duras, atitudes frias, rejeições disfarçadas de espiritualidade? A conhecida religiosidade. Não é verdade? Jesus, ele sabendo que a igreja seria formada por gente imperfeita como nós, ele nos deu um mapa poderosíssimo nesse texto que a gente acaba de ler. Um caminho de reconciliação, um chamado à maturidade espiritual e relacional e uma revelação profunda sobre o poder da unidade. Eu quero fazer um adendo aqui, e mais para frente vocês vão entender, não tinha nem escrito isso. Mas é que hoje em dia a gente vê tanto profeta de internet acusando, às vezes, coisas sérias de verdade que aconteceram, mas expondo a igreja do Senhor. Mas não é isso que esse texto manda fazer. Você está entendendo? Eu fico tão triste quando as pessoas expõem a igreja. E eu não estou falando, o cara pecou, tem que esconder o pecado dele. Não, tu é homem, tu é profeta, vai na porta da igreja dele, fala com ele primeiro particular, não aceitou, chama 2, não aceitou, tu vai na igreja dele. Mas sabe por que o nego não faz isso? Vai na porta, vai na internet? Que é frouxo, tem medo de tomar uns tapas na cara. É a verdade, é mentira, se esconde atrás da internet. Aí é fuxico gospel, é pastor não sei o que acusa não sei quem. Meu irmão, pecado é para ser exposto dentro da igreja, não para o mundo. E ser resolvido entre os domésticos, está escrito isso na palavra. Mas vamos continuar na palavra, que senão eu vou me exceder aqui e começa a ficar
Né? Igual o Júlio, né? Soprando, né? Então, meu irmão, Jesus ele ensina aqui que corrigir em amor é um ato profético e redentor. Quando ele fala assim, se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o erro apenas entre vocês dois. Jesus ele não dá aqui pra gente uma opção, mas ele dá um princípio de reino. Quando alguém nos fere ou peca contra nós, o caminho não é a exposição, mas é a restauração em particular. Então, se alguém falar com você, em vez de falar com o terceiro primeiro, vai lá na pessoa e troca a ideia com ela, meu irmão. Ficar reclamando com os outros não adianta nada. A palavra usada aqui no original, no grego, para mostrar, é elencho, que carrega um sentido de convencer com firmeza e amor. Trazer à luz com intenção de curar e não de envergonhar. Ou seja, Jesus está dizendo, não poste, não publique, não comente, vá até a pessoa. Esse é o primeiro caminho. Não é para expor, ninguém gosta de ter o pecado exposto aqui, cara. Ninguém gosta. Você está entendendo? Dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu botei alguém de banco nessa igreja em 12 anos de ministério. Não é verdade? Ah, pastor, então nunca ninguém vai se elogiar. Mas eu ministro a pessoa. Eu chamo a pessoa e falo assim, cara, se tu está arrependido? Tô. Você acha que tem condições de continuar no ministério que você está desse jeito? Ou você precisa se consertar, a gente caminhar um tempo junto? Acho que eu preciso. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou falar nada para ninguém, não vou te botar de banco. Você vai lá no teu líder e vai falar, eu preciso de um tempo no meu ministério para resolver algumas coisas. Quando eu estiver me sentindo bem, eu volto. Você está entendendo? Porque não tem exposição, cara. É por isso que hoje em dia está em falta confissão de pecado dentro da igreja. Que as pessoas têm medo de ser expostas. Têm medo de ser jogadas aos leões e acusadas. Mas isso não é o papel da igreja. Não é sobre jogar indireta no stories. Não é sobre falar com todo mundo, menos com a pessoa envolvida. É sobre ter coragem espiritual e se assentar com alguém e dizer na cara dela, ó, eu te amo demais para deixar você se afastar de Deus e a gente se afastar. Corrigir em amor não é apontar o erro, é reacender o propósito da pessoa. É chegar e falar, cara, você falhou, cara, mas tem jeito. Dá para cair para dentro. No contexto judaico do primeiro século, a honra e a vergonha eram pilares sociais fortíssimos. Parece que foram perdidos hoje, né? A honra está camuflada em teologia da prosperidade. Não é isso? Infelizmente. Agora, naquela época, expor publicamente alguém era o mesmo que matar a pessoa socialmente. Sabe esse cancelamento na internet que hoje em dia a pessoa fala? Você expor a pessoa era como se estivesse cancelando a pessoa. Agora, Jesus, ele rompe com a cultura da represália, ele propõe um caminho de maturidade relacional e santidade prática aqui. O apóstolo Paulo, inspirado por esse mesmo princípio, ele escreve lá em Gálatas 6:1 o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, a correção verdadeira ela só pode nascer de um coração restaurado. A correção é um ministério profético quando ela é feita com a motivação certa. Não ferir, mas curar. Não condenar, mas reconectar ao propósito. Essa é a função do cristão. Quantas pessoas já se afastaram da igreja porque foram corrigidas com dureza no lugar e no tom errado? Às vezes chama a atenção de púlpito, aí aponta e expõe a pessoa. Às vezes chama a atenção na frente de todo mundo. Entendeu? Cara, tem hora para tudo. E o jeito de falar. E eu tô falando porque eu tenho que me controlar, porque eu sou meio, né? Mas, cara, às vezes o meu sentimento é o amor, mas se eu não falar do jeito que vai alcançar o coração da pessoa, a pessoa vai receber raiva. Né? Tem até aqueles memes, né? Como eu acho que falei, uma florzinha. Como a pessoa recebeu um dragão. Né? E não tô comunicação não é aquilo que a gente fala, é como o outro recebe. É o que o outro entende.
Quantas amizades morreram porque faltou coragem para um diálogo cheio de verdade e graça? É melhor deixar para lá, não quero mais não. Caminharam junto durante anos, mas de repente não se falam mais por causa de um probleminha, um defeitinho, um erro, uma falha. É assim se Jesus fizesse isso com a gente. Jesus, ele nos chama para um novo padrão de relacionamento. Um lugar onde a gente não ignora o pecado, mas também não destrói o pecador. A gente não está aqui para destruir ninguém, cara. Um ambiente onde a disciplina, ela caminha de mãos dadas com a misericórdia. Jesus, ele tem misericórdia de cada um de nós, cara, porque imagina se Jesus, vai chegar o tempo que ele vai medir a gente com a mesma régua, amém? Mas por enquanto, tem a graça sobre nós. Agora imagina se a gente sofresse de Deus e de Jesus o mesmo julgamento hoje, na terra, agora, que a gente propõe aos irmãos muitas vezes. A ferida causada por quem ama pode doer, só que ela cura. É parafraseando Provérbios 27, 6. Depois, se você quiser ler. Então, às vezes você causa uma ferida no coração de alguém por você confrontar em amor. Ela vai doer. Mas se a pessoa não é tola, ela vai receber, ela vai ser curada. Porque muitas vezes o confronto ele dói, né, cara? O confronto é difícil. Corrigir em amor é algo profético porque antecipa aquilo que Deus ainda vai fazer na vida de quem caiu. Quando você corrige alguém em amor, você está sendo um profeta de Deus naquela vida. É como dizer, você errou, mas a sua história ainda está sendo escrita. E eu escolho fazer parte da sua restauração e não ser aquele que joga pá de cal em cima. Se a gente quiser um avivamento genuíno, ele não virá apenas com poder e com fogo. Ele vai vir quando a gente souber amar ao ponto de corrigir sem condenar. Porque quando a gente condena, acabou o amor. Você está entendendo? A unidade, ela é proteção espiritual e não condenação. Versículo 16 diz assim: se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Jesus, nesse versículo, ele está fazendo referência direta a Deuteronômio 19:15, onde a lei de Moisés, ela estabelece que uma acusação ela só seria válida se ela fosse confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Cara, é tão bom quando você lê o Novo Testamento e você vê tudo se cumprindo no Antigo Testamento. O tempo todo o Novo Testamento está sendo citado no Antigo Testamento. E isso que Jesus citou aqui, quando ele está citando Deuteronômio, isso evitava injustiças, falsas denúncias e preservava a honra do povo. Um valor sagrado na cultura judaica. Coisa que o cristão não sabe fazer, né? O cristão, a maioria das vezes, infelizmente, ele tem a mania de desonrar o próprio povo o tempo todo para os outros. A gente tem que se controlar, porque eu mesmo às vezes faço isso, eu brinco, mas eu falo entre crente, né? Eu falo assim, crente é difícil pra caramba, né? A gente brinca, mas a gente sabe que é. Mas agora eu não vou, você não vai ver uma postagem minha na internet falando mal da igreja. Da igreja que eu falo não é de uma placa, é da igreja de Cristo. Você está entendendo? Só que aqui Jesus ele amplia esse princípio legal e dá a ele um propósito redentor. Ele não está incentivando um tribunal informal dentro da igreja, mas ele está ensinando que a correção em comunidade ela deve ser um ato de restauração coletiva e não de condenação pública. Testemunhas no reino, elas não servem para apontar dedos, mas para estender as mãos. Só que muitas vezes, não aqui, graças a Deus, mas lá no mundo marco tem as igrejas, que a galera leva testemunha para ficar apontando o dedo junto. Você fez, você quer, isso não é correto, isso não é... Como é que se chama? Não é confronto. O confronto é afronto. Afronto é diferente de confronto. Quando você vai afrontar, você vai para magoar, para machucar, para matar. Quando você confronta, você quer restauração. Você está entendendo? No Antigo Testamento, as testemunhas elas serviam para estabelecer a verdade.
Só que em Cristo a verdade não é apenas algo factual, ela é relacional e transformadora. Em outras palavras, a verdade ela não é apenas dita, mas ela é vivida em comunidade. E é por isso que Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Por quê? Ele habita na unidade. É onde Deus habita a restauração. Essa ideia, ela também aparece lá em Eclesiastes 4:12, quando fala assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Na prática, Jesus está dizendo, quando for necessário lidar com um erro mais sério, não vá sozinho. Vá cercado de amor e maturidade. É isso que Jesus está falando. Você já tentou resolver algo sozinho e tudo piorou? Falei que assim, não, eu vou dar conta mesmo, não preciso de ninguém. Não, eu vou, isso aqui eu vou resolver. Às vezes você vai ter uma conversa no teu coração, você quer ter uma conversa amena com a pessoa, uma conversa tranquila. Mas como não tem testemunho, o caldo entorna, quando você vê, meu irmão, está em vias de fato. Né? Fazendo uma besteira, às vezes, né? No mínimo um xingo, quando não leva, né? Às vezes o cara quer dar com o nariz na tua mão, tu com a mão na mão dele, né? Para não dizer que está dando soco no outro. Não é isso que acontece, infelizmente? Mas quando você vai com a testemunha, você vai hora antes. Quantas vezes você já foi mal interpretado por tentar fazer algo certo da maneira errada? Levar testemunhas não é fragilidade, é sabedoria espiritual. É como dizer, eu não estou aqui para te pressionar, eu estou aqui para te proteger. Eu trouxe comigo pessoas que também acreditam que você pode ser restaurado. Você está entendendo? Isso é corpo, isso é reino, isso é maturidade. A testemunha, ela resguarda todo mundo. É igual um contrato. Quando você vai assinar um contrato, não tem a testemunha que assina lá? Tem que ter 2 testemunhas no contrato. Por quê? Ela resguarda que aquilo ali é verdade. Que as 2 pessoas entraram em concordância e assinaram de livre e espontânea vontade. Sem a assinatura da testemunha, o contrato perde o valor. Você está entendendo? Eu já passei por situações que eu tive que chamar a testemunha. E se eu não tivesse chamado, eu tinha me lascado. Que eu fui para conversar de boa, quase apanhei. Agora, ainda que o outro não aceite a correção, a sua consciência vai estar limpa. Você fez tudo que estava ao seu alcance para preservar a unidade. Romanos 12:18, façam todo o possível para viver em paz com todos. A gente tem que dar o nosso esforço, cara, porque não é fácil. Não é fácil. A proteção espiritual não está no isolamento, mas na comunhão saudável. É certo que quando o crente começa a se reunir muito, ter muita comunhão, tem excesso de comunhão, né? Aí gera aquelas fagulhas, daqui a pouco um fica chateado com o outro. Mas tem que resolver. A unidade, ela não é apenas estar junto. É andar com pessoas que te ajudam a permanecer no caminho certo, no caminho de Deus. Se a gente quiser um ambiente onde Deus habita, a gente precisa construir um lugar onde as feridas são tratadas com verdade. Sim, mas também com a graça e testemunhas comprometidas em participar do processo de restauração. É participar do processo de restauração. Não é só apontar o dedo. Você está entendendo? A igreja, ela tem chaves espirituais para mudar realidades. Sabia que a gente, como igreja, a gente tem chaves espirituais para mudar realidades? Isso não é algo louco, não é um jargão evangélico, é bíblico. Versículo 18 diz assim: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus está revelando algo profundo aqui nesse texto. A igreja, ela não é um clube social, não é um grupo de apoio emocional ou um lugar de eventos semanais. Não! A igreja, ela é uma extensão do reino de Deus na terra. Ela carrega autoridade espiritual para alinhar a terra com o céu. Esse é o papel da igreja. No grego, as palavras ligar, que é del, e desligar, que é luo, significa muito mais do que permitir ou proibir.
A palavra traduzida como ligar aqui, que é del, ela tem a ideia de amarrar, proibir, travar algo. Pô, você está ligando, você está travando? É. E lu, que é desligar, traz a ideia de soltar, liberar, desatar. Então Jesus está dizendo: o que vocês amarrarem aqui em boa obediência ao céu será respeitado lá em cima, e o que vocês desamarrarem aqui com sabedoria e fé será respaldado nas regiões celestiais. A igreja que usa as chaves do céu transforma cadeias em portas abertas. E esse mesmo princípio aparece também em Mateus 16, 19, quando Jesus diz a Pedro o seguinte: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Você está entendendo? Aí tem gente que viaja, que fala que Pedro vai receber a gente, porque ele tem a chave do céu. Né? Vou morrer, aí Pedro, né? Tem um monte de piada, né? Aí morreu, aí Pedro recebeu no céu. Na tradição judaica, as chaves eram um símbolo de autoridade e responsabilidade. Líderes espirituais, eles usavam essa linguagem para indicar quem tinha o poder de ensinar, corrigir e aplicar a lei. Jesus, ele agora transfere essa autoridade aos seus discípulos, não para dominar pessoas, mas para governar em oração, em verdade e em justiça. Esse texto ele também carrega um tempo verbal muito específico no original do grego, que poderia ser traduzido dessa forma: tudo que vocês ligarem na terra já terá sido ligado no céu. É que nem quando foi traduzido ide fazer discípulos, seria melhor traduzido, carrega o tempo dali daquela frase, carrega assim: enquanto você vai, faça discípulos. Não ide, vai, faça. Mas é uma ordem do mesmo jeito. Enquanto você vai, faça discípulos. Esse é o tempo certo. Ou seja, a igreja ela não inventa, ela interpreta o que o céu já determinou. Aquilo que a gente faz aqui deve ser uma interpretação daquilo que já foi derramado dos céus. E sabe o que significa? Que quando a igreja caminha em discernimento, em unidade, em santidade, ela se torna um canal legítimo da vontade de Deus na terra. Decisões espirituais feitas com alinhamento à palavra, elas não são simbólicas. Elas têm um peso no mundo espiritual muito grande. Quando você perdoa uma pessoa, você está desligando o acusador. Você está desligando ele. Quando você repreende o pecado com amor, você liga o coração da pessoa à correção de Deus. Quando a igreja concorda na oração, os céus eles se movem e as cadeias invisíveis elas se rompem. Concordar vem da palavra do latim concordes, que é com o coração. A concordância gera união, cara, unidade. Quando você concorda com alguém, é como se você estivesse dizendo assim: o meu coração está alinhado com o teu coração. É com o coração, concorde-se. Você está entendendo? O inferno respeita uma igreja que conhece a autoridade que tem. A autoridade que vem dele. É como diz em Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Essa batalha ela é vencida por quem sabe usar as chaves. E eu não estou falando aqui de uma profetada: eis que vejo uma chave que abre uma porta, e atrás dessa porta tem outra chave que abre outra porta. E aí tem uma caneta de ouro. Não tem muito disso? Graças a Deus eu nunca recebi nenhuma dessas não. Mas se for de Deus eu recebo, né? É uma chave de Deus, né? Mas a chave, muitas vezes as pessoas ficam trazendo para a parte física, né? Mas é aquilo que eu estou te falando, a chave representa a autoridade espiritual. Você só tem autoridade para entrar na tua casa se tu tiver a chave de casa mesmo. É isso, é autoridade. A autoridade da igreja ela não está no microfone, mas está na vida alinhada com os céus. Não está na aparência, mas no discernimento. Não está na força do braço, mas na obediência ao Espírito Santo. Você, como parte da igreja, não é só um espectador. Você é alguém que tem acesso à chave, à autoridade que foi delegada por Deus. E a pergunta que a gente faz é: o que você tem ligado? O que você está ligando? O que precisa ser desligado? Você já se fez essa pergunta?
que você está liberando com a autoridade que foi dada para você? Agora, o acordo entre irmãos é a senha para o sobrenatural. Versículo 19 diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus está liberando um princípio aqui poderoso. A concordância no reino libera o céu na terra. Que a concordância foi o que eu falei aqui agora, é unidade de coração. Quando há discordância, já era. Aí eu poderia até contar uma história aqui muito louca, eu já contei várias vezes do carro que não tinha curva, né? Mas eu não vou falar de novo, não, senão eu tô cansado. Quando eu era mais novo, aí você vê que é velho esse, né? Eu fui com os amigos meus ver o filme Matrix no cinema. Tinha acabado de inaugurar o Downtown. Aí esse amigo meu era playboyzão. Ele tinha acabado de ganhar um Gol GTI daquele bolinha que tinha uma bolha no capô, sabe? Que o motor não cabia no capô. Aí tinha aquela bolinha, aquele carrão, né? Vermelho, maneiro pra caramba. E a gente viu o filme. E na hora de sair lá por trás, estava tudo escuro, né? Ainda acho que é meio escuro ainda, né? Aquela saída ali por trás, né? Que vai já de frente pro viaduto. Só que estava tudo em obra, tudo escuro. E ele saiu por ali e começou a acelerar mesmo. Estava atrás, eu botei o cinto de segurança. Falei, vai dar ruim. Vai dar ruim. E ele acelerando. Aí o que estava na frente do lado já botou o cinto e falou, cara, tem a curva. Aí ele falou, se não existe a colher, não existe a curva. Tá ligado a parte do filme da colher? Só quem viu Matrix sabe. Se não existe a colher, não existe a curva. E ele continuou acelerando. Mas não teve concordância, cara. Aí ele cria com toda a força dele que se não existia, ele ia, mas a gente não cria, né? Aí ele foi, arrebentou, capotou com o carro, aí deu um ruim do caramba, se arrebentou todo. E aí eu fui contar essa história anos mais tarde com um cara que trabalhava comigo, um cara que lia muito a Bíblia, em busca, né, da fonte da juventude, da vida eterna. E ele falou para mim, eu contei essa história, ele falou, sabe por que não deu certo? Porque vocês não concordaram. Se tivesse concordância, a curva deixava de existir. Está na Bíblia que você lê. Ele falou para mim, eu falei, caraca, você tem mais fé que eu, meu irmão. Você está rindo? Mas é doideira, né? Não teve concordância. A palavra original, né, para concordar, ela é muito doida, né? Quando você estuda no original, você fica meio assim, fala, caraca, né? Da onde surgiram essas paradas? E aí a palavra aqui no grego é sinfonel, que é de onde vem a palavra sinfonia. E o que quer dizer sinfonia? Sinfonia significa sons diferentes tocando em perfeita harmonia para formar algo maior do que cada nota sozinha poderia produzir. Você está entendendo? É isso que quer dizer sinfonia, cara. É cada um tocando a sua nota no seu tom, mas gerando harmonia entre elas, para que elas juntas possam tocar uma só coisa. Cara, ou seja, quando 2 filhos de Deus se alinham em propósito, fé e unidade, eles não apenas oram, eles criam uma atmosfera onde milagres se tornam inevitáveis, onde há uma sinfonia celestial. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, esse vídeo eu gosto de ver. O cara pega, né, que diz que tudo que tem fôlego louva, que toda a terra louva o Senhor, tudo que ele criou louva ele, não é isso? E ele provou isso com som. Ele pegou o som da baleia. Você já viu esse vídeo? Aí ele pegou o som da baleia, o som das estrelas, o som não sei o que, ele captou tudo e juntou. Sem manipulação nenhuma, ele só foi juntando. Aí sabe qual música que deu? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Cara, você está entendendo? Essa é a sinfonia de Deus, cara. É a unidade de todas as coisas, a concordância trazendo o engrandecimento do nome dele. Milagres, eles não são frutos do esforço humano, mas da
Afinação espiritual entre corações que creem juntos. Esse vídeo é maneiro, cara, vale a pena você procurar. É antigo, tá no YouTube, né? É muito maneiro. Agora, a gente precisa tocar essa sinfonia que adora a Deus. Na cultura judaica do primeiro século havia um princípio chamado minyan, que dizia que quando 10 homens judeus estivessem reunidos, 10, a presença de Deus estaria ali de forma especial. Só que Jesus, ele vem e rompe com a rigidez da tradição e diz que bastam 2, desde que estejam em acordo, com fé em seu nome. E o texto ecoa aquilo que está escrito no Salmo 133, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É a união, é a concordância, é a sinfonia tocando em perfeita harmonia, adorando ao Senhor. Quantas vezes a gente ora sozinho e nos sentimos sem força? Mas quando você chega para uma pessoa e fala que assim, cara, ora por mim por essa parada aí, parece que as coisas fluem melhor. Não é verdade? Quantas vezes a gente carrega o fardos que poderiam estar sendo divididos com irmãos, sozinhos a gente carrega, a gente sem dividir. Se apenas a gente tivesse coragem de chamar alguém para orar com a gente, mas a gente prefere não, a pessoa não vai entender. A pessoa não vai. A verdade é, existem milagres que só acontecem quando 2 ou mais vozes se levantam em concordância. Esse é o poder da igreja, da unidade da igreja. Essa é a chave e a autoridade espiritual que a igreja tem. E é por isso que Jesus diz que quando 2 concordarem, o Pai faz. E quando 2 se reunirem em seu nome, Ele está lá. Acordo entre irmãos não é estratégia de comunhão, é ambiente de manifestação do Espírito de Deus, onde há aliança, há liberação, onde há unidade, há autoridade. Então, se você quer ver o céu se mover, encontre alguém que creia com você. Alguém que esteja ali do teu lado, crendo junto contigo, e comece a declarar, a orar, a concordar com ousadia. Porque o céu, ele não responde a um grito isolado, mas ele responde à oração unida daqueles que caminham em aliança e unidade. Para acabar, a presença de Jesus, ela habita onde existe unidade verdadeira. No versículo 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus, ele está revelando algo poderoso nesse texto. A presença dele não depende de plateia, não depende de estrutura ou de cenário feito com as mãos dos homens. Ele se manifesta onde há comunhão verdadeira e propósito eterno, onde os corações estão unidos no mesmo propósito. Na cultura judaica, como a gente viu antes, a presença de Deus era associada a templos e a grandes ajuntamentos. Era necessário no mínimo 10 homens judeus estarem juntos para eles considerarem que ali estava a presença de Deus de forma especial. Só que Jesus, ele vem romper com esse padrão e ensina que a manifestação da sua presença não está mais limitada a um lugar físico. Agora, a presença dele se revela entre pessoas que se unem em seu nome. Jesus, ele não habita no ajuntamento por costume, mas na reunião com propósito. Eu te desafio, vem com expectativa no coração e o propósito alinhado em Deus para esse ajuntamento Flame aqui na terça-feira, para você ver. É só você fazer isso. Teve uma vez, eu já contei essa história aqui, não vou contar não, que já está acabando. Bom, teve uma vez que o pastor antigo lá da Barra da Tijuca, ele fez sei quantas horas de adoração. E assim, era uma igreja muito maior do que essa agora, do que a nossa já foi lá. Você pode ter certeza. E a gente teve dificuldade. Há um tempo atrás a gente fez 72 horas, teve aquele problema, não sei o que, não sei o que lá. E tinha dificuldade, como tem, de horário, as pessoas não querem estar. E eu botei no meu coração que eu ia num horário difícil. Eu ia chegar lá às 5h30 da manhã. E só que eu não estava na escala. A escala estava entre a galera do louvor. E o resto ia quem queria. E tinha uma pessoa lá. Era só um que estava lá, não tinha mais ninguém.
E Deus falou para essa pessoa, eu vou falar quem era, o pastor da Zona Sul, o pastor Davi. E ele falou assim, ele me revelou isso depois, né? Ele falou assim, eu vou mandar um servo. E quando ele estava adorando no violão sozinho, ele falou, quando ele abrir aquela porta, eu vou te tomar de tanta alegria que você vai cair no chão. Com a minha alegria, de tanto rir, você não vai ter força. E cara, quando eu abri aquela porta, a presença me tomou e caiu. Ele para um lado caiu, o templo era grande. Eu tentei andar na direção dele, eu caí para o outro rindo e ficou os dois lá, e este dele balançando o violão e rindo, pra caramba, eu rindo sozinho. Não sei nem se ele lembra desse episódio. Mas aquilo marcou. Eram dois com a mesma expectativa, o mesmo propósito, com o coração alinhado, mesmo que a gente não tivesse se conversado antes, ele nem sabia que eu ia, eu não sabia quem estava naquela escala, mas em Deus a gente estava unido no mesmo propósito e ali se manifestou a glória de Deus de forma sobrenatural. É expectativa no coração. Quando Jesus diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ele está estabelecendo um novo ambiente de glória, um ambiente da aliança em comunhão. A expressão aqui, traduzida como em meu nome, no original grego, é eistoenon onoma, que carrega o sentido de com base na minha autoridade, com foco na minha vontade. Esse é o sentido dessa tradução aqui. Ou seja, não é qualquer reunião, é uma reunião alinhada com quem Jesus é. Cara, que experiência maravilhosa, cara. Não é bom viver experiências assim com Deus? E isso remete à promessa de Êxodo 32:14, onde Deus diz a Moisés, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. A diferença sempre foi e sempre será a presença de Deus. E essa presença, ela não vem por quantidade de pessoas, mas pela qualidade da comunhão. É a qualidade. Eu sempre falei desde que cheguei aqui em Búzios, não adianta ter uma igreja com 200, 300 pessoas, se só 10, 20 estão com o coração focado no mesmo lugar. Infelizmente, cara, as pessoas estão transformando a igreja ou na palavra morta, sem a presença do Espírito, ou em eventos grandiosos sem a palavra. E que tal a gente juntar isso com equilíbrio? Porque equilíbrio é o que Deus quer. Você está entendendo? A gente precisa da comunhão com qualidade, não em quantidade. A quantidade vai acontecer. E ainda que não aconteça, se tiver qualidade, é melhor do que quantidade. A presença de Jesus, ela pode invadir uma sala pequena, um quarto simples, uma mesa de conversa, ou um momento de oração entre dois irmãos. A gente não precisa de som, luz, palco, multidão. A gente precisa de corações rendidos e conectados ao nome de Jesus. Quer avivamento? Comece com 2. Só que 2, geralmente a expectativa está nos outros virem, nos outros verem, nos outros, mesmo que seja no subconsciente. Vamos fazer uma torre de oração, aí eu alerto. Sempre aconteceu isso aqui na igreja, o Luizinho já viu, né? Eu alerto, cara, vai começar a vir uma galera. E não estou lançando praga, é a verdade. Daqui a pouco não vem ninguém, vai estar você vai permanecer? Vou. Quando a pessoa começa a ficar sozinha, a pessoa não aguenta. Mas não é porque a expectativa dela está ali, ela começa a sentir, é natural do ser humano. Para orar aqui na igreja, eu oro sozinho em casa. Orar sozinho aqui, eu vou sozinho em casa. Só que começa com 2, cara. Permanece com 2, se precisar 1 ano, 3 anos orando, só 2. Eu posso contar para vocês que eu e o atual presidente do Conselho de Pastores de Búzios, a gente passou mais de 2 anos, só eu, ele e mais um pastor orando para que esse conselho acontecesse, cara. Ninguém ia, só ia eu, ele, a gente se encontrava uma vez por semana, de tarde lá na igreja. E a gente orava pelo conselho, orava pela cidade. Deus ouviu, Deus levantou um conselho. Hoje existe um conselho na cidade. Estava falido o conselho, estava inexistente. Onde há unidade e reverência, o céu se manifesta, meu querido. Muitas vezes a gente busca experiências extraordinárias em eventos lotados e a gente ignora que a glória ela pode estar na simplicidade de um encontro sincero, cheio de verdade.
de um arrependimento, o amor. Jesus, ele não está procurando auditórios cheios, lotados de pessoas. Ele está procurando corações alinhados. Por isso que às vezes você vê eventos com 3, 4, 5 mil e às vezes 100 pessoas são tocadas naquele evento. O resto ninguém estava com o coração alinhado. Não vou julgar, não vou dizer que é isso. Mas é para você entender a proporção das pessoas que realmente estão ali alinhadas, buscando em concordância e realmente com a expectativa na glória de Deus e não na glória de homens. Ele não é atraído por barulho, mas por comunhão verdadeira. Não por estrutura, mas por essência. É como diz lá em 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Onde há comunhão, há presença. Onde há presença, há glória. A reconciliação, ela é mais espiritual do que você imagina. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. A reconciliação, ela cura feridas da alma. Ela libera o céu sobre a terra, ela protege a igreja do veneno da divisão. E talvez hoje você precise perdoar alguém ou até pedir perdão. Talvez você seja o ofendido ou você que o ofendeu. Mas Jesus, ele está dizendo, me encontre no meio da reconciliação e ali eu estarei. Porque hoje é noite de cura de relacionamentos, hoje é noite de soltar aquilo que foi preso, hoje é noite de atrair o céu com uma decisão de restauração, de restaurar. E se você sabe que Deus, ele falou com você essa noite, ele gritou ao teu coração, sai do teu lugar, vem até aqui à frente enquanto a gente faz esse louvor. Vem até aqui. Deixa Deus, ele tocar no teu coração e fazer a obra dele. Deixa ele gerar isso em você. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor, me ensina a amar com teu amor. Me dá coragem para perdoar e sabedoria para restaurar. Que onde houver divisão, eu seja um instrumento de paz. E que a tua presença seja real, onde quer que eu esteja. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplaude Jesus. Esse princípio, essa verdade e essa chave que é a autoridade de Deus sobre a igreja esteja sobre a tua vida todos os dias. E que você saiba usá-la. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.